que quando fica sozinho em casa, faz aquela bagunça, destrói, vocaliza, às vezes até faz xixi e cocô fora do lugar? Será que ele faz isso porque ele está se vingando por ter sido deixado sozinho? Mito ou verdade? Isso é um mito, pessoal, um grande mito dos cães. Oi pessoal, aqui é a Dani Ramos, veterinária comportamentalista do Diário de uma Psicovet. E hoje eu tô aqui com a minha doguinha número 1, a Branquinha, que é a nossa cachorrinha mais velha. A gente adotou a Branquinha há uns 10 anos atrás, ela já era adulta, então ela deve ter aí mais ou menos uns 15 anos de idade, né Branquinha? Não é isso? Branquinha é uma idosinha, muito boazinha, sempre foi com pessoas, com outros cães, e ela segue com o mesmo temperamento agora na velhice. É claro que agora com alguns problemas de saúde, inclusive alguns bastante graves, mas a gente vem tratando, monitorando, lidando com muito carinho para que ela tenha aí uma velhice plena, uma velhice com cuidados, com moderação, mas sem ser monótona. Tanto é que a Branquinha segue aí nas atividades de brincadeira, passeio, treinamento e até participa aqui de vídeos, né Branquinha? Então vocês vão ver a Branquinha em outros vídeos. Essa aqui é uma guerreira, embora pareça super frágil, é super resistente. Então aí de olho nos velhinhos de vocês também. E hoje a Branquinha tá aqui comigo pra gente mergulhar numa missão incrível de desvendar comportamentos caninos. Então a gente tem aí uma listinha de comportamentos caninos famosos para os quais as pessoas sempre têm uma explicação, um porquê. Alguns acreditam que aquela explicação é verdadeira, outros dizem que é falsa, mas tudo muito baseado na experiência de cada um com os seus cães. E essas explicações, esses achismos, nem sempre significam a verdade, o comportamento real, a motivação real que os cães têm para exibir aqueles comportamentos. Então, para que a gente tenha uma relação cada vez melhor com eles, para que a gente não erre com eles, o ideal é que a gente conheça esses comportamentos de verdade e sempre com uma base técnica e científica. Então, o que a ciência tem a dizer sobre esses comportamentos dos cães? Querem saber? Então, vem com a gente nessa missão do mito ou verdade do comportamento dos cães. Os cães cheiram bem, mas tão bem que eles são capazes de detectar câncer em pessoas através do olfato. Mito ou verdade? Isso é verdade, pessoal. O olfato dos cães é realmente incrível. Eles são capazes de detectar cheiros que o nariz humano jamais detectaria. Isso porque eles têm uma estrutura nasal parecida com a nossa, só que com muito mais receptores no epitélio nasal e algumas estruturas peculiares, como o órgão vomeronasal, o órgão de Jacobson, que fica dentro das narinas e que tem a capacidade de otimizar essa detecção de cheiros e de feromônios dos cães. Então por isso eles conseguem cheirar tudo. Isso é tão verdade que já tem sido utilizado na prática. Então, por exemplo, cães já são usados para detectar amostras urinárias de pacientes que têm câncer de próstata. Então eles conseguem, em meio a uma série de amostras de pacientes com câncer e de pacientes sem câncer, eles conseguem identificar através do olfato e se posicionar do lado daquela amostra do paciente com câncer. Isso porque ele consegue detectar aí as substâncias diferentes que tem nessa amostra urinária dos pacientes doentes. Além disso, pessoal, muito recentemente da Finlândia veio a notícia de que alguns cães já estão sendo treinados para detectar amostras humanas contaminadas pelo vírus da Covid-19. Então imagina que graças a esse incrível olfato, eles vão nos ajudar até na detecção de amostras contaminadas por esse vírus. Então realmente cheiro é com os doguinhos. Cães entendem tão bem o que as pessoas falam que eles são capazes de entender centenas de palavras e até frases humanas. Mito ou verdade? Ai, Branquinha.
Isso é verdade, pessoal. Os cães, uma das melhores habilidades deles é a habilidade comunicativa, o que envolve comunicar-se conosco e entender aquilo que a gente comunica com eles. Eles entendem bem as palavras e se a gente treiná-los desde cedo, especialmente nomeando as pessoas, os lugares, dando nome aos brinquedos, eles começam a prestar cada vez mais atenção nessa nossa linguagem verbal e eles podem adquirir um vasto vocabulário. Isso tanto é verdade que algumas pesquisas ficaram famosas aí com alguns cães que também ganharam aí o estrelato porque eram cães famosos nessas pesquisas que entendiam centenas de palavras. Então o Border Collie Rico da Alemanha, a cachorrinha Chaser dos Estados Unidos e até uma cadelinha SRD vira-latinha, a Sofia aqui do Brasil. Então esses cães, o que eles tinham em comum é que eles foram treinados desde cedo a prestar atenção nas palavras. Então os cães conseguem, eles têm essa habilidade de, entendendo as palavras, começarem a compreender aquilo que a gente fala. Mas eles precisam desse treino especial, porque o mais natural para eles é prestar atenção na nossa linguagem não verbal. Então, se a gente não fizer esse treino especial, se a gente deixar as coisas fluírem naturalmente aí da nossa relação no dia a dia, eles vão prestar atenção muito mais nos nossos gestos, nas nossas expressões faciais, na postura do nosso corpo, no contexto em que as coisas acontecem, e eles conseguem entender a gente a partir dessas dicas não verbais. As palavras eles também usam, mas não é o que eles usam primariamente, a menos que a gente treine eles para isso. Se bem que algumas palavras que têm muito significado, como vamos passear, hora do papazinho, cadê o papai? Ou coisas do tipo, essas palavras importantes, eles prestam atenção naturalmente sem treino nenhum. Então eles são muito bons comunicadores e entendedores da nossa comunicação. Parabéns, Branquinha! Parabéns para os cães! Cães que ficam sozinhos em casa e fazem aquela bagunça, destroem, vocalizam, latem, uivam e muitas vezes fazem até xixi e cocô fora do lugar. Eles estão se vingando por terem sido deixados sozinhos? Mito ou verdade? Que tal, Branquinha? Vingança? Acho que não. Isso é mito, pessoal. Na verdade, os cães que fazem tudo isso quando ficam sozinhos, na maioria das vezes fazem isso porque eles ficam muito perturbados. Eles sofrem de problemas de separação ou ansiedade por separação. Então, cães são uma espécie muito social, muito gregária. Eles apreciam a vida em grupo. E para os cães, nós somos o grupo deles. E quando um de nós, a família toda, ou às vezes só uma pessoa, mas muito importante da família, aquela pessoa que eles têm um vínculo muito forte, se essa pessoa sai, eles ficam muito ansiosos, preocupados, na expectativa para aquela pessoa voltar. Então muitas vezes eles não saem da região da porta, eles latem, eles uivam ali, eles tentam ir ao encontro da pessoa raspando a porta, tentando escapar, e eles podem fazer isso por horas a fio até a pessoa voltar. Isso é altamente estressante para os cães. E quando a pessoa volta, ela vai encontrar aquele cenário muitas vezes horrível de destruição, de eliminação. Muitas vezes esses cães se machucam na tentativa de passar por portas, até por janelas. Muitas vezes eles salivam excessivamente, as pessoas encontram aquele chão molhado ou cão molhado. E muito importante, as pessoas observam que o cão está com uma cara que parece uma cara de culpado. E aí a gente tem um grande erro, porque aquela fisionomia do cão tem relação com o estado de perturbação que ele ficou. E muitas vezes aquela carinha deles tem a ver com uma resposta à nossa cara. Porque a pessoa que já sabe que vai chegar em casa e muito provavelmente aquele cão vai ter feito uma bagunça, ela já chega nervosa, ela chega brava, tensa, prestes a dar uma bronca. E aquele cão, num primeiro momento que ele avista aquela pessoa e observa a fisionomia dela, ele percebe que a fisionomia está diferente do normal. E é uma fisionomia que geralmente vem junto com bronca. Então ele observa aquela fisionomia e antecipa que coisas ruins podem acontecer. Então aquela cara
Não é de culpa, pessoal. Aquela cara é de medo, de perturbação, até de preocupação com o que pode vir a acontecer. Então não é olhar culpado, eles não fazem tudo isso por vingança, eles estão sofrendo, porque vingança e cara de culpado é coisa de humano. Humano, não é, Branquinha? Ela concorda. Para você ter um cão obediente, relaxado, que responde aos seus comandos, você precisa ser um tutor firme e até bravo se for necessário. Mito ou verdade? Mito! A gente não precisa ser dessa maneira firme, bravo, punitivo para ser respeitado pelos cães. A gente não precisa ser dessa maneira firme, bravo, punitivo para ser respeitado pelos nossos cães. Nós precisamos ser líderes gentis. Sabe o que é um líder gentil? É aquele que deixa muito claro as regras da casa, que realmente é firme no que pode, no que não pode, mas olha, o líder gentil olha muito mais para os comportamentos corretos do cão e elogia e premia e recompensa do que pune os maus comportamentos. Então a gente pode muito bem conduzir de maneira clara e tranquila nossos cães aos comportamentos corretos. E se ele se comportar mal, o que a gente vai fazer? Ou a gente ignora, ou a gente distrai o cão, ou a gente redireciona o cão para o comportamento correto. E aí a gente elogia o bom comportamento. Brigar, botar de castigo, ou até bater, tudo isso estressa demais, compromete o bem-estar dos nossos cães e muitas vezes induz problemas de comportamento como agressividade. Muitos cães que a gente lida hoje com problemas de agressão, inclusive contra pessoas da casa, essa agressão é motivada por medo dessas pessoas, medo dessa relação que às vezes o tutor tá muito bem, a família tá feliz, tá dando agrado, tá recompensando e de repente tudo muda, a pessoa fica brava, pune, bate, põe o cão de castigo. Então nada disso deve ser feito. A gente precisa ser donos, tutores, tranquilos, claros na regra, não permissivos, mas positivos. Alguma vez eu dei bronca na Branquinha, bati nela ou pus ela de castigo? Nunca. E ela é uma cachorrinha super tranquila. Então, respeitando o temperamento de cada cão, a gente tem outras maneiras de educar e fazer nossos cães serem obedientes e bem comportados. Então, pense nisso. Vamos ser positivos, não permissivos e bons educadores dos nossos cães. Cão que morde, inclusive ataca membros da família, tá querendo dominar a família. Mito ou verdade? Isso é mito, pessoal. A agressão dos cães contra pessoas, inclusive pessoas da família, ela tá muito mais motivada por medos, incertezas, insegurança, falta de habilidade para interpretar a comunicação do humano para com aquele cão, muito mais motivada por esses fatores do que por um desejo do cão de dominar a casa. Cães vivem em grupos, cães têm alguns comportamentos até parecidos com lobos, mas mesmo os lobos de vida livre não têm essa hierarquia de dominância tão rígida, tão clara, quem que é o dominante, quem que é o submisso. Eles vivem em grandes famílias e muitas vezes o respeito, os privilégios são dados àqueles que são mais velhos, aos pais, aos tios. Então a gente espera que os nossos cães, nas nossas famílias, também lidem conosco como se fôssemos grandes famílias com indivíduos que devem ser respeitados, nós, os tutores. Mas esse respeito depende muito mais da nossa atitude com eles. Então, se a gente for muito claro nas regras, se a gente deixar claro para o cão o bom comportamento, se a gente não oscilar nos nossos humores e nas nossas atitudes, os cães não vão ter medo de nós, não vão ter apreensão, não vão ter conflito de
gente ficar na dúvida se a gente vai fazer alguma coisa boa ou ruim com eles e, consequentemente, não vão nos agredir. Muitos cães que agridem pessoas da casa sofreram traumas na infância ou não foram bem acostumados com pessoas na infância, então eles cresceram com um receio tão profundo das pessoas que eles conseguem até ter alguns momentos bons, mas eles têm vários momentos de dúvida, de incerteza. E em alguns momentos isso é tão grande, esse medo é tão exacerbado, que ao invés de fugir, eles atacam. E à medida que eles atacam e as pessoas recuam, se afastam, o que é natural, né? Quando alguém é atacado por um cão, eles passam a usar essa agressão como uma estratégia. Então muitas vezes as pessoas relatam o ataque de um cão contra alguém da família como algo muito seguro, como se fosse até premeditado pelo cão. Ele sabe o que está fazendo, ele foi para machucar mesmo. Quando a gente diz que há medo naquele cão, as pessoas falam, não, impossível, o meu cão não parecia com medo quando atacou. Mas na verdade isso acontece porque ele passa a repetir esse ato agressivo tão frequentemente e ele consegue essa resposta de afastamento das pessoas que até parece que ele faz isso sem medo nenhum. Mas na verdade o medo está na raiz, a insegurança, a incerteza e a inabilidade de entender as intenções e a comunicação das pessoas. Então jamais a gente vai encarar um cão que ataca a família como um dominador e muito menos a gente vai tratá-lo ou lidar com ele com dominância, tá? A gente vai lidar com carinho, positivismo, comunicação clara e uma boa educação canina. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, aproveite, se inscreve no canal, aciona o sininho e deixa o seu comentário. Tem aí algum comportamento do seu doguinho que você gostaria de saber por que ele acontece, se aquela explicação é mito ou é verdade? Então manda pra gente que a gente já tá preparando a listinha do próximo mito ou verdade do comportamento dos cães. Não é isso, Branquinha? Tchau, tchau, pessoal!